Havia uma lata enferrujada no chão, molhado da calçada, e dentro dela algumas moedas que tilintavam cada vez que o vento batia mais forte. O menino de 12 anos estava de olhos fechados, a voz saindo rouca, quase partida, mas ele não parava. Não parava, porque parar nunca foi uma opção para quem nasceu onde ele nasceu. Ninguém na calçada sabia o nome dele ainda. Ninguém imaginava que aquele momento, naquele dia cinza e encharcado da Avenida Paulista, seria o instante em que a vida inteira de uma família seria dobrada ao meio e reescrita por completo. Mas antes que você entenda o que aconteceu naquela tarde, precisa entender quem era esse menino e o que ele carregava nos ombros antes mesmo de aprender a ler direito. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. O nome dele era Tiago. Tiago Henrique dos Santos, filho de Márcia e neto de Dona Lourdes, moradores de um barraco de madeira no fundo de uma viela no bairro do Glicério, na zona central de São Paulo. A viela não tinha nome oficial. Os moradores chamavam de Beco do Sobral por causa de um senhor chamado Sobral, que havia morado ali por décadas e que havia morrido 2 anos antes, sem deixar nada além do apelido colado na rua de terra batida. O barraco tinha 3 cômodos. Na prática, funcionava como 2, porque o que seria uma sala virou um quarto improvisado para 4 crianças. Tiago dormia com seus 4 irmãos menores, Mateus, de 9 anos, Letícia, de 7, o pequeno Bruno, de 5, e a caçula Vitória, que havia completado 3 anos naquele mês de junho. Márcia dormia no outro cômodo com Dona Lourdes, que tinha 68 anos e um joelho que não dobrava mais direito desde uma queda no banheiro coletivo do final da viela. Márcia trabalhava fazendo faxina em 3 apartamentos diferentes, 2 deles na semana e 1 no fim de semana. O dinheiro que ela trazia nunca era suficiente, nunca tinha sido suficiente. Havia semanas em que a geladeira ficava 2 dias só com água e um pedaço de margarina esquecido na porta. Havia tardes em que Dona Lourdes fazia caldo de legumes ralo e chamava de sopa, para que as crianças não percebessem que era quase só água quente com sal. Tiago percebia sempre. Ele tinha 12 anos, mas os olhos dele carregavam algo que não combina com 12 anos. Uma atenção antiga, um silêncio pesado. A capacidade de entender o que os adultos tentavam esconder. Foi Dona Lourdes quem descobriu que Tiago cantava. Não foi uma descoberta planejada. Numa tarde de domingo, quando todos dormiam e o barraco estava quieto como raramente ficava, a velha acordou com sede e foi buscar água na cozinha. Ouviu um som vindo do lado de fora. Chegou à janela de madeira mal encaixada e viu o neto sentado no degrau da porta dos fundos, cantando baixinho para si mesmo, os joelhos dobrados, as mãos no rosto como se estivesse rezando. Ela não disse nada naquele dia. Ficou ali parada, ouvindo até ele terminar, e quando ele entrou e a viu acordada, ficaram se olhando em silêncio por um longo tempo. Ela disse apenas que ele tinha a voz do avô. O avô havia morrido antes de Tiago nascer, mas a comparação ficou. A ideia de cantar na avenida não foi dele, foi de um colega mais velho do beco, um garoto de 15 anos, chamado Dirceu, que já havia tentado a mesma coisa por alguns meses antes de desistir por vergonha. Dirceu disse que dava dinheiro. Disse que as pessoas na Paulista eram diferentes, que havia gente rica passando o dia inteiro, que se a voz fosse boa, eles paravam e davam. Tiago ficou 3 dias pensando. No 4º dia, quando Márcia chegou em casa com menos da metade do que precisava para pagar a conta de luz atrasada, ele tomou a decisão. Não disse nada para a mãe naquela noite. No dia seguinte, acordou antes de todo mundo, pegou uma lata velha que usavam para guardar pregos na prateleira da cozinha, tirou os pregos, colocou a lata numa sacola plástica e saiu. A primeira vez foi péssima. Ele ficou parado na calçada por quase 20 minutos sem conseguir abrir a boca.
As pessoas passavam rápido, os saltos batendo no asfalto molhado, os olhos no celular ou no vazio à frente. Ele se sentiu invisível de um jeito diferente do que estava acostumado. Em casa, a invisibilidade era quase um abrigo. Ali na avenida, ela era uma humilhação. Ele foi embora sem cantar, sem nada na lata, e ficou um dia inteiro sem contar para ninguém o que havia tentado. Na noite seguinte, deitado no colchonete que dividia com Mateus, ficou acordado, ouvindo o choro baixinho da Vitória no escuro e sentiu algo se firmar dentro do peito. Uma teimosia que não tinha nome ainda, mas que já existia fazia tempo. Na segunda tentativa ele cantou. A voz saiu fina no começo, assustada, mas ela saiu. Uma música que ele havia ouvido tantas vezes no rádio velho de Dona Lourdes, que sabia cada nota de cor. Algumas pessoas pararam por alguns segundos. Uma mulher de meia-idade jogou uma moeda na lata sem nem olhar para ele. Um homem de terno parou, ouviu uma estrofe inteira, jogou uma nota de R$ 2 e foi embora sem dizer nada. Tiago ficou na calçada por 3 horas naquele dia e voltou para casa com R$ 14,70. Colocou o dinheiro na mão da mãe sem explicar nada. Márcia olhou para as moedas e para o filho e ficou em silêncio por um tempo que pareceu muito longo. Depois disse apenas que ele precisava tomar cuidado na rua. Isso foi há quase 2 anos antes do dia da chuva. Nos meses que se seguiram, Tiago construiu uma rotina que a maioria dos adultos ao redor dele fingia não ver, porque ver significava ter que tomar alguma decisão sobre aquilo. Ele acordava cedo, ajudava Dona Lourdes a preparar o café para os irmãos, levava Letícia e Mateus até a escola municipal, a 2 quadras do beco, e depois ia para a Paulista. Ficava lá até o início da tarde, voltava, buscava os irmãos na escola e à noite estudava o que podia num caderno com as folhas já meio amareladas. Ele nunca faltou um dia, nem no frio, nem no calor, nem nas semanas em que a garganta doía e ele precisava forçar a voz mais do que devia. As pessoas da avenida começaram a reconhecê-lo. Uma senhora que trabalhava numa padaria próxima passou a deixar um pão de queijo reservado para ele toda manhã. Um segurança de um edifício corporativo que ficava numa das esquinas começou a acenar para ele de longe quando chegava. Havia um grupo de turistas estrangeiros que certa vez parou por quase meia hora ouvindo, e um deles gravou um vídeo curto no celular. Tiago não soube daquilo. Não acompanhou o que aconteceu com o vídeo, mas naquele dia a lata ficou mais cheia do que o habitual. Havia também dias ruins. Dias em que um fiscal da prefeitura aparecia e dizia para ele se retirar porque não tinha autorização para ocupar aquele espaço. Dias em que adolescentes mais velhos passavam e riam ou diziam coisas que ele preferia não repetir. Um dia, 2 homens bêbados jogaram uma garrafa perto de onde ele estava e um dos cacos cortou a sola do tênis. Ele foi para casa descalço porque o tênis não tinha mais conserto. E Márcia passou a noite toda cosendo um pedaço de borracha na sola com uma linha de nylon que havia sobrado de não sabia onde. Mas o dia da chuva foi diferente de todos os outros. E não por causa do empresário, pelo menos não inicialmente. Tiago acordou naquela manhã de terça-feira com a garganta fechada e a cabeça pesada. Havia pego um resfriado forte 3 dias antes, e Dona Lourdes havia insistido para que ele ficasse em casa descansando. Ele havia ficado 2 dias. No terceiro, acordou vendo pela fresta da janela que a chuva caía grossa e lateral, o tipo de chuva que encharca em segundos. Mateus ainda dormia. Letícia tossiu no sono. A Vitória estava encolhida debaixo do lençol surrado. E Tiago ficou deitado por um tempo, calculando mentalmente o que havia na geladeira. Sabia a resposta antes mesmo de terminar o cálculo. Levantou, dobrou o cobertor, guardou o caderno embaixo do colchonete para não umedecer se a chuva entrasse pela fresta do telhado, como às vezes entrava, e foi se preparar. Dona Lourdes estava na cozinha quando ele saiu do quarto já pronto.
Ela o olhou de baixo para cima com aquele silêncio que só ela sabia fazer, onde cada segundo valia por uma frase inteira. Ele disse apenas que voltava no começo da tarde. Ela não respondeu. Só colocou a mão no ombro dele por um instante antes de tirar. Foi o suficiente. A chuva estava ainda mais forte quando ele chegou a Paulista. A maioria dos pontos habituais estava ocupada por outras pessoas tentando se abrigar ou simplesmente intransitável pela enxurrada que corria pela sarjeta. Ele caminhou pela avenida por quase 20 minutos, com o tênis encharcando a cada passo, até encontrar uma marquise mais larga de um edifício comercial que oferecia um trecho de calçada seco. Havia uma floreira de concreto ali que ele usou como banco improvisado. Colocou a lata na frente, abriu a sacola plástica e ficou parado por um momento, ouvindo a chuva bater na cobertura acima da cabeça. A voz saiu diferente naquele dia. Rouca, sim, fraca em alguns momentos, mas havia algo naquela textura quebrada que ele mesmo não conseguia explicar. Era como se a voz doente revelasse uma camada que a voz saudável cobria. Algo cru, sem enfeite, sem o controle que ele havia aprendido a exercer com o tempo. Ele cantou com os olhos fechados porque a chuva havia reduzido o movimento da calçada a quase nada e havia pouco sentido em ficar olhando para um fluxo vazio de pessoas apressadas. Cantou para si, ou para Dona Lourdes, que estava em casa com o joelho doendo, ou para Vitória, que havia tossido no sono. Cantou para uma razão que não tinha forma, mas que era real. Foi aí que Renato Braga parou. Renato tinha 53 anos. Cabelos grisalhos cortados curtos, um casaco escuro encharcado nas ombreiras porque havia saído do carro sem guarda-chuva. Ele era produtor musical há quase 25 anos. Havia descoberto e desenvolvido artistas que se tornaram conhecidos em todo o país. Havia ganhado prêmios que enferrujavam numa prateleira do escritório que ficava a 4 quarteirões dali. Estava a caminho de uma reunião que havia cancelado no celular 2 minutos antes, porque o trânsito havia parado completamente e decidiu caminhar o restante do percurso. Não havia nenhum plano, nenhuma intenção. Estava irritado com o dia, com a chuva, com a reunião cancelada, com uma situação profissional delicada que carregava há semanas sem conseguir resolver. E então ouviu aquela voz. Parou no meio da calçada. A chuva caía em volta dele, mas ele não se mexeu. Ficou olhando para o menino de 12 anos que cantava com os olhos fechados sob a marquise, a lata enferrujada no chão, o tênis ensopado, as roupas de 3 tamanhos acima do corpo magro. Havia algo naquela cena que ele não conseguia categorizar com a linguagem técnica que usava no trabalho. Não era só a voz, era a entrega. Era o fato de que aquele menino estava cantando como se não houvesse ninguém ali. E, de certa forma, não havia. Era um menino cantando para a chuva, para o asfalto escuro e reluzente, para algum motivo interno que Renato não conhecia, mas que conseguia sentir atravessando o ar frio. Ficou parado por um longo tempo. Tão longo que as calças já estavam completamente encharcadas e ele não havia notado. Quando Tiago abriu os olhos e viu aquele homem parado na chuva olhando para ele, o primeiro instinto foi o de desconfiança. Havia aprendido a desconfiar de adultos desconhecidos que se aproximavam com atenção demais. Mas o homem não se aproximou imediatamente. Ficou onde estava, com uma expressão que Tiago demorou um momento para identificar. Não era pena. Era outra coisa. Algo mais próximo de reconhecimento. Tiago agachou para recolher as moedas da lata. Não havia muita coisa dentro naquele dia. A chuva havia afastado quase todo mundo. Quando levantou, o homem havia se aproximado e estava a talvez 2 metros de distância, as mãos no bolso do casaco, os olhos ainda nele. O homem disse que a voz dele era uma coisa rara. Disse de um jeito direto, sem o tom exagerado de quem quer parecer generoso. Tiago não respondeu de imediato. O homem perguntou quantos anos ele tinha. 12. O homem perguntou se havia feito algum estudo formal de canto.
Tiago não sabia bem o que era estudo formal, mas disse que não, que havia aprendido sozinho ouvindo o rádio. O homem ficou em silêncio por um momento. Depois disse que se chamava Renato e perguntou se havia um responsável por ele. Tiago estudou o rosto do homem. Havia algo ali que ele não conseguia ler completamente, e essa incapacidade o deixou inquieto. Mas havia também algo nos olhos do homem que parecia verdadeiro, de um jeito que ele não sabia explicar. Disse que morava com a mãe e a avó. O homem perguntou se podia falar com eles. Tiago ficou quieto por um tempo que pareceu longo para os dois. Depois disse que tudo bem, mas que morava longe. O homem disse que tinha carro. O trajeto até o glicério foi quase silencioso. Renato não fez perguntas desnecessárias. Tiago ficou no banco de trás, observando o painel iluminado e as ruas que ia conhecendo de cor pelo outro lado do vidro. Quando chegaram na boca da viela, Renato estacionou e perguntou se precisava esperar. Tiago disse que ele podia vir. A entrada no barraco foi um momento que nenhum dos dois esqueceria facilmente. Márcia estava sentada na beira da cama, remendando uma calça de Bruno, quando ouviu a porta abrir. Viu o filho entrar com um homem desconhecido e ficou de pé num movimento único, os olhos indo de Tiago para o estranho com uma rapidez que vinha do instinto de mãe que havia treinado a vida inteira. Dona Lourdes apareceu no vão da cozinha, segurando uma colher de pau. Renato cumprimentou as duas com uma educação que não tinha afetação. Disse quem era, o que fazia, e contou o que havia visto naquela tarde. Falou com cuidado, mas sem rodeios. Disse que havia passado mais de 20 anos trabalhando com música e que naquele período havia encontrado talvez 3 vozes que o haviam parado da forma como a do Tiago havia parado. Disse que queria investir na carreira do menino, que sabia como isso soava, que entendia o receio, que não esperava uma resposta imediata. Marcia ouviu tudo de pé, os braços cruzados, a calça de Bruno ainda na mão. Quando Renato terminou de falar, ela ficou em silêncio por um tempo muito longo. Depois disse que precisava pensar. Renato deixou o número de telefone escrito num pedaço de papel que tirou da agenda que carregava no bolso do casaco. Disse que voltaria em 2 dias se ela quisesse. Se não quisesse, não voltaria, e ele respeitaria a decisão. Saiu com o mesmo cuidado com que havia entrado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Márcia e Dona Lourdes ficaram na cozinha conversando em voz baixa por horas. Tiago estava acordado no colchonete e ouvia o murmúrio das duas sem entender as palavras, apenas o tom. Havia ali uma tensão misturada com algo que ele não sabia nomear ainda. Virou de lado e ficou olhando para o teto de madeira escura até o sono chegar. No dia seguinte, a conversa entre mãe e filho aconteceu no final da tarde, quando os outros estavam no quintal. Márcia sentou na cadeira plástica da cozinha e pediu para ele sentar na frente dela. Disse que havia passado a noite pensando. Disse que tinha medo, que havia muitas histórias de gente que aparecia com proposta boa e que, no fim das contas, queria outra coisa. Que ela havia criado os filhos sozinha até ali e não queria desfazer nada que havia construído com o preço que havia pagado para construir. Tiago ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois disse que entendia o medo dela, que o dele também existia, mas que havia na voz daquele homem algo que ele havia reconhecido. Não sabia explicar o quê. Disse apenas que quando o homem falou sobre a voz dele, não foi como as pessoas falavam na calçada, jogando moeda e indo embora. Foi diferente, como se o homem estivesse vendo alguma coisa real. Márcia ficou olhando para o filho por um tempo, para os olhos dele que eram velhos demais, para os ombros que carregavam coisas que não eram deles. Disse que deixaria o homem voltar, mas que se algo parecesse errado, ia encerrar tudo na mesma hora. Renato voltou 2 dias depois, como havia prometido. Dessa vez trouxe consigo um contrato simples, redigido por um advogado,
que ele leu em voz alta para Márcia e Dona Lourdes, parágrafo por parágrafo, antes de entregá-lo. Dona Lourdes, que havia estudado até o 5º ano, mas que tinha uma inteligência prática afiada pela vida, fez perguntas que surpreenderam Renato pela precisão. Ele respondeu a cada uma sem desviar. O contrato previa investimento em formação musical, custos de produção e uma divisão de receitas futura que protegia os interesses do menino. Não havia nenhuma cláusula que amarrava a família de uma forma irrevogável. Márcia assinou no fim daquela tarde. A mão tremeu levemente quando pegou a caneta, mas ela assinou. O que veio depois não foi fácil. Renato havia dito isso, e havia dito com clareza, e mesmo assim, a realidade do processo foi mais dura do que qualquer aviso poderia preparar. A primeira coisa que aconteceu foi a mudança de casa. Renato alugou uma casa pequena num bairro de classe média baixa na Zona Norte, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro dentro. Para Vitória, que nunca havia dormido num quarto com banheiro dentro de casa, aquilo era um mundo diferente. Para Dona Lourdes, que passou os primeiros dias andando de cômodo em cômodo, tocando as paredes, como se precisasse se certificar de que eram sólidas, era quase demais para processar de uma vez. Tiago começou a frequentar uma escola de música no mês seguinte. Era a primeira vez que ele entrava num ambiente onde todo mundo em volta dominava alguma coisa que ele não dominava. Havia crianças ali que liam partituras desde os 5 anos, que conheciam teoria musical com uma naturalidade que ele não tinha. Havia uma professora chamada Conceição, que tinha 42 anos e uma paciência construída em cima de décadas, ensinando alunos de todos os perfis. Ela percebeu, nos primeiros dias, que Tiago tinha o ouvido mais apurado da turma, mas que precisava aprender a confiar naquilo que sabia antes de aprender o que ainda não sabia. Havia semanas em que Tiago chegava em casa com a cabeça pesada de informação nova e a sensação de que havia mais a aprender do que tempo para aprender. Havia noites em que sentava na mesa da cozinha com o caderno de teoria musical aberto e ficava parado olhando para os símbolos sem conseguir fazer eles fazerem sentido. Havia momentos em que a distância entre onde estava e onde precisava chegar parecia enorme demais para qualquer esforço razoável. Mas havia também a voz, sempre a voz, que continuava sendo o que era independentemente de qualquer dificuldade técnica. Renato aparecia regularmente, às vezes uma vez por semana, às vezes menos. Nunca entrava na casa sem ser convidado. Conversava com Márcia sobre o andamento das aulas, sobre as despesas, sobre os próximos passos. Havia entre os dois uma relação construída sobre uma confiança que havia sido conquistada aos poucos, sem pressa, com a transparência sendo a única moeda de troca aceita de qualquer dos lados. Márcia havia demorado meses para deixar de olhar para ele com a desconfiança do primeiro dia. Renato havia respeitado esse tempo sem cobrar. A primeira apresentação pública de Tiago, fora das aulas, aconteceu num restaurante no bairro de Pinheiros, uma casa de música menor que recebia artistas iniciantes às sextas-feiras. O dono do restaurante havia feito esse favor a Renato como retribuição de uma amizade antiga. A plateia era de talvez 40 pessoas, a maioria adultos que haviam vindo jantar e que estavam apenas levemente interessados em ouvir um menino de 13 anos cantar. Tiago ficou nos 5 minutos antes de entrar no pequeno palco com as mãos suadas e a respiração curta. Dona Lourdes estava sentada numa das mesas com Márcia. Era a primeira vez que a velha havia saído para um programa noturno em anos. Ela estava com um vestido azul escuro, que havia sido de outra época e que ainda ficava bem nela. Márcia havia preso o cabelo e colocado uns brincos que Tiago nunca havia visto antes. Quando ele entrou no palco, a maioria da plateia continuou conversando. Ele ficou de pé no microfone por um segundo que pareceu longo, olhando para aquelas mesas iluminadas, para os pratos de comida,
para os copos, para os rostos voltados para outros rostos em conversa. Depois, fechou os olhos. Quando ele abriu de novo 3 músicas depois, o restaurante estava em silêncio. Não foi aquele silêncio polido de quem está sendo educado. Foi o silêncio involuntário de quem foi pego de surpresa por algo que não esperava sentir. Uma mulher perto da janela estava com a mão na bochecha, os olhos fixos nele. Um casal mais ao fundo havia parado com os garfos no meio do caminho. O dono do restaurante estava parado atrás do balcão, com os braços cruzados e uma expressão que Renato, sentado numa mesa do fundo, reconheceu como a mesma que ele mesmo havia tido na calçada encharcada da Paulista meses antes. Esse foi o começo real. Nos 2 anos seguintes, os passos foram pequenos, mas consistentes. Mais apresentações em restaurantes, depois em eventos corporativos menores, depois numa festa de formatura que havia sido uma surpresa para os organizadores, tanto quanto para os convidados. A voz de Tiago foi amadurecendo junto com o menino, não perdendo a textura crua que havia sido o primeiro motivo pelo qual Renato havia parado na chuva, mas adquirindo junto dela um controle que a tornava ainda mais potente. Conceição dizia para ele nas aulas que a técnica existe para servir a emoção, não para substituí-la. Ele levou tempo para entender completamente o que isso significava. Quando entendeu, foi por dentro. Houve um momento no meio do 2º ano em que um problema ameaçou desfazer parte do que havia sido construído. Renato enfrentou uma crise financeira pesada no lado administrativo do negócio, causada por um investimento que havia dado errado em outro projeto. Houve semanas em que ele não pôde honrar os valores combinados para as despesas da família. Havia dito isso a Márcia com a mesma franqueza de sempre, e Márcia havia ouvido com um silêncio que Renato não conseguiu ler de imediato. Naquela noite, Tiago ficou acordado ouvindo a mãe chorar no quarto ao lado. Não era um choro alto, era aquele choro contido de quem aprendeu que não pode se dar ao luxo de chorar muito alto. Ele ficou deitado no escuro, sentindo aquele som entrar por baixo da porta e pousar em algum lugar dentro do peito que ainda doía depois de horas. Na manhã seguinte, ele foi até Renato sozinho. Pegou 2 ônibus para chegar ao escritório e ficou na recepção, esperando até o homem ter um tempo livre. Quando os 2 se encontraram, Tiago disse que queria continuar. Disse que sabia que as coisas estavam difíceis, mas que queria continuar. Disse que havia aprendido a confiar naquele processo e que não queria parar por causa de um momento ruim. Renato ficou olhando para ele por um longo tempo antes de responder. Disse que ia resolver. E resolveu. A virada chegou de um jeito que ninguém havia planejado especificamente, mas que, em retrospecto, pareceu natural para quem havia acompanhado o caminho. Tiago, com 15 anos, foi convidado para abrir um show de um artista mais estabelecido numa casa de espetáculos de médio porte na zona sul de São Paulo. Era um público de 300 pessoas, um palco com luz e estrutura de som profissional, um ambiente que era diferente em escala de tudo que ele havia feito antes. Márcia foi. Dona Lourdes foi, apoiada numa bengala nova que Renato havia comprado discretamente semanas antes, sem fazer alarde. Letícia e Mateus foram. Bruno e Vitória foram. Eles ficaram todos juntos numa mesma fileira, os 5 irmãos e as 2 mulheres, a família inteira naquelas cadeiras estofadas que para Vitória pareciam as mais confortáveis que ela havia sentado na vida. Quando Tiago entrou no palco com a luz caindo sobre ele, Dona Lourdes colocou a mão sobre a mão de Márcia e ficou assim. Não disse nada. Márcia olhou para a mãe e as 2 ficaram se olhando por um segundo antes de voltarem os olhos para o palco. Tiago cantou 4 músicas naquela noite como abertura. Na quarta, quando a última nota sustentada terminou e o silêncio durou 1 segundo a mais do que devia antes da plateia reagir, Vitória virou para Mateus e perguntou em voz baixa se o irmão deles era famoso.
Mateus deu uma risada contida e disse que ainda não, ainda não. O ainda não durou menos do que qualquer um havia esperado. Nos 3 anos seguintes, o nome de Tiago foi se espalhando por um caminho que havia sido construído tijolo por tijolo, apresentação por apresentação, sem atalho e sem salto milagroso. Um vídeo gravado por alguém da plateia num evento foi compartilhado e visto por um número de pessoas que nenhum deles havia previsto. Uma gravadora regional entrou em contato com Renato. O primeiro trabalho musical gravado em estúdio profissional saiu quando Tiago tinha 16 anos. Era uma coisa pequena, 4 músicas, mas era real, era palpável, era o tipo de coisa que podia ser segurada nas mãos. Dona Lourdes segurou aquele encarte plastificado por tanto tempo no dia em que chegou que o plástico ficou com as marcas dos dedos dela. Hoje, Tiago tem 18 anos. Ele se apresenta em casas de show em diversas cidades. As cidades que ele vai pela primeira vez e onde pessoas já sabem as letras das músicas que ele escreveu. Há entrevistas. Há uma equipe que trabalha ao redor dele. Há uma carreira que continua sendo construída com o mesmo cuidado de sempre, porque Renato Braga ainda é o produtor dele e porque Renato nunca mudou a forma de trabalhar que havia trazido desde o começo. Márcia não faz mais faxina. Ela cuida da casa, dos filhos menores que ainda estudam, e de Dona Lourdes, que tem 71 anos agora e que continua com o joelho doendo, mas que riu mais nos últimos 6 anos do que havia rido em muitos anos antes. Letícia quer ser professora. Mateus quer ser engenheiro. Bruno ainda não sabe o que quer, mas coleciona figurinhas de jogadores de futebol com uma seriedade que faz Tiago rir toda vez que visita. Vitória tem 9 anos e já sabe de cor todas as músicas do irmão mais velho, inclusive as partes instrumentais que ela canta, inventando sílabas sem sentido, com uma precisão rítmica que deixa Conceição, quando a ouve por acaso, com uma expressão interessada. Certa vez, numa entrevista para um programa de rádio, o apresentador perguntou a Tiago qual havia sido o momento decisivo da carreira dele. Tiago ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Disse que havia 2 momentos que ele carregava sempre juntos na memória. O primeiro era a manhã da chuva, quando havia saído de casa com a garganta fechada e a lata enferrujada e havia decidido ir de qualquer forma. O segundo era quando havia chegado em casa naquela mesma noite, com quase nada na lata, e havia ouvido a mãe na cozinha conversando em voz baixa com a avó, e havia ficado acordado no escuro, sem entender o que elas diziam, mas sentindo que algo havia mudado naquele dia, ainda que não soubesse exatamente o quê. O apresentador perguntou se havia algo que ele diria para uma criança que estivesse numa situação parecida com a que ele havia vivido. Tiago ficou em silêncio de novo. Depois disse que não sabia se havia palavras certas para isso, mas que havia uma coisa que ele sabia, que o dia em que tudo parece errado, em que a voz falha e a chuva cai e a lata está quase vazia, esse dia, às vezes, é justamente o dia em que algo começa a se mover. Não por causa de nenhuma razão mágica, mas porque quem decide continuar naquele dia específico, quando seria tão fácil não continuar, está mostrando para si mesmo e para o mundo uma coisa que nenhuma condição externa pode fabricar. O apresentador ficou em silêncio por um momento depois disso. Depois disse que precisavam ir para o intervalo, e Tiago sorriu. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.